grande evento por via digital, como tem acontecido nesses tempos difíceis que não só nós brasileiros, mas como todo mundo tem passado por conta da pandemia pelo coronavírus. A Slow Medicine vem buscando trazer conceitos e uma filosofia de trabalho que nos propõe uma medicina sóbria, respeitosa e justa, de acordo com o manifesto criado pela Sociedade Italiana de Slow Medicine. Mas como uma medicina pode ser sóbria, respeitosa e justa durante uma pandemia? A gente sabe que estamos vivendo além da pandemia pelo coronavírus, a pandemia, o pandemônio da informação, o que a Organização Mundial de Saúde chamou de infodemia. E a gente, enquanto movimento Slow Medicine, a gente quer fazer parte do grupo que traz informações idôneas, equilibradas e adequadas para que possamos enfrentar esse momento tão difícil. Em primeiro lugar, a primeira pessoa que vai falar um pouquinho para nós é uma pessoa que é muito querida de todos nós. É o nosso grande mentor. O professor Dario Birolini é professor emérito de cirurgia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E o Dario Birolini, de certa maneira, ele foi uma das pessoas que trouxe a Slow Medicine no Brasil. De que maneira? Porque foi ele que fez o esforço para a tradução e publicação do livro O Doente Imaginado, do cardiologista italiano Marco Bobbio, que foi, na verdade, o evento que trouxe pela primeira vez para a mídia brasileira a expressão Slow Medicine. Por favor, doutor Dario, a palavra é sua. Não, você sabe que o bom é ser jovenzinho, que aí você sabe mexer com essas coisas. Ser velhinho é terrível. Doutor Dario, tá tudo certo. Pode falar que a gente está te vendo e escutando. Você está me vendo? Sim. Nossa, então tá bom. Bom, pessoal, rapidissimamente, em alguns minutos apenas, só para lembrar uma coisa que eu já tenho dito e repetido várias vezes, de que nós estamos vivendo numa época muito peculiar da medicina. No meu tempo, quando um doente te procurava, você fazia uma história clínica, exame físico, antecedentes, afinal, examinava o paciente cuidadosamente para chegar no diagnóstico. Hoje em dia, realmente, nós vivemos numa época em que, na realidade, se faz uma medicina virtual. Ou seja, o doente acaba, frequentemente, não pessoalmente, mas virtualmente, te fazer uma queixa e você tenta fazer alguma hipótese diagnóstica, mas sem examiná-lo, sem avaliá-lo adequadamente. Eu sempre digo que, no meu tempo, os exames eram complementares. Hoje em dia, a coisa mais importante é solicitar exames e o que é complementar o exame clínico do paciente. Mas, afinal, nós vivemos numa época muito complexa em que realmente existe uma fragmentação progressiva da medicina. Dificilmente existe um paciente que tem um médico. Hoje em dia, quando ele tem algum problema, ele vai no pronto-socorro mais perto de casa para fazer exames e receber remédio. Antigamente era completamente diferente. Mas, de qualquer forma, aquilo que importa aqui no momento de que a nossa população também está sendo contaminada por uma série de desinformações transmitidas através dos recursos mais variáveis possíveis, né? E, frequentemente, ele acaba sendo tratado não através de um exame, através de uma orientação adequada pessoal, mas através utilizando guidelines, protocolos, assim por diante. Protocolos que às vezes são feitos no Japão e aplicados aqui no Brasil. O que não tem muito sentido, porque, na realidade, a população aqui tem um perfil social, econômico, cultural, genético completamente diferente. Aliás, um dos aspectos que eu tenho insistido muito e sempre é de que cada um de nós é apenas um.
Não existe no planeta Terra dois seres humanos totalmente iguais. Daí a necessidade de fazer uma medicina não baseada em guidelines, em protocolos, mas sim uma medicina personalizada. Outra coisa importante de que esse tipo de atitude vai nos permitir entender o que é doença e o que é, por exemplo, um mau hábito de vida. E evitar de ficar dando remédios sem necessidade, certo? Evitar de tratar sintomas sem entender a causa, ou de evitar de tratar concomitância com exames de imagem que não tem nada a ver com a doença do doente. O indivíduo faz uma tomografia, encontra alguma coisa e o médico começa a tratar da coisa descoberta na tomografia, o que não faz sentido nenhum. Mas, afinal, aquilo que importa, e eu não vou me esticar muito mais isso, é que a nossa população nos dias atuais na verdade, mais uma vítima daquilo que alguém chamou de cibercondria ou hipocondria digital. O que é isso daqui? É uma ansiedade produzida pelas buscas online atrás de um diagnóstico e de um tratamento de algum problema de saúde que ele próprio, paciente que procura, ele acaba imaginando e realizando ou efetuando com um diagnóstico provável, o que às vezes é uma insensatez total. Bom, mas afinal, aquilo que a gente precisa insistir, na verdade, é na medicina humanizada. Entender que cada um merece um atendimento personalizado, olhos nos olhos, honesto, transparente, entendendo que seguramente na nossa profissão, apesar de nós estarmos vivendo na época da medicina digital, o mais importante exatamente é a relação médico-paciente. Certo? E isso tudo, essa situação, que é uma situação que mereceria horas de conversa, na verdade está gravada agora por causa da pandemia com o CV-19. Uma pandemia que, afinal, faz com que uma série de informações e de desinformações sejam divulgadas. Vocês devem ter visto várias vezes que num dia se defende o uso de um determinado medicamento. No dia seguinte, tem gente que diz que o medicamento não só não pode ser usado porque não funciona, mas pode ser prejudicial à saúde. No terceiro dia, volta-se a indicar o medicamento. Então, é uma situação realmente catastrófica, sem uma definição muito clara. E muitas vezes, essa mudança de conduta, de propostas, são motivadas não por estudos acadêmicos, mas por interesse de natureza econômica, de natureza pessoal, de natureza institucional, às vezes de natureza política. Então, vejam bem, acho que esse evento deve ser assistido por todos como um incentivo à meditação e para entender que nós temos que realmente exercer uma medicina correta, usando os princípios básicos daquilo que existe nas Doumets. E, afinal, por todas as considerações rápidas e meio atrapalhadinhas, seguramente, eu agradeço inicialmente a possibilidade de participar e apresento minhas congratulações para o Dr. José Carlos Campos Velho e pelos todos os integrantes do programa Slow Medicine Brasil. E agradeço particularmente os convidados estrangeiros, como o Marco Bobbio, o Ladbauer, o Jungla, que, na realidade, participaram, vão ajudar muito a esclarecer nossas dúvidas e ampliar nossos horizontes. Então, usem essa possibilidade como uma perspectiva de refletir a respeito do futuro. Eu agradeço mais uma vez pelo convite e pela possibilidade de participar dessa iniciativa. Obrigado. Dr. Dario, é sempre uma honra tê-lo ao nosso lado. O senhor está presente nessa iniciativa desde o começo, desde o primeiro instante, desde que esse site foi lançado, o senhor está presente e sempre foi uma pessoa que nos estimulou com o seu conhecimento e com a sua dedicação a prosseguirmos o caminho em frente. Muito obrigado pelas suas palavras. Agora, como que eu vou apresentar o Dr. Marco Bobbio? O Marco Bobbio é cardiologista italiano, radicado em Turim. Ele é uma pessoa que tem um papel essencial dentro do desenvolvimento histórico
do movimento Slow Medicine Brasil. Desde a publicação do seu livro, O Doente Imaginado, que colocou pela primeira vez a expressão Slow Medicine na mídia brasileira, ele tem feito viagens ao Brasil, ele tem feito palestras pelo país inteiro, de norte a sul, e tem sido um amigo e um conselheiro para o movimento Slow Medicine Brasil em inúmeros momentos. No ano passado, durante o nosso congresso, o nosso encontro, né, ele lançou o seu segundo livro, um livro chamado Medicina Demais, né? Esse livro aqui. E isso foi um motivo de grande orgulho para nós. E o Dr. Bobbio, logo após o 5º Congresso Italiano de Slow Medicine, que foi realizado em Firenze esse ano, a Itália foi devastada pela pandemia logo em seguida dos primeiros casos que haviam ocorrido na China. Essa história todo mundo sabe bastante bem. Então o Dr. Marco Bobbio é uma pessoa extremamente querida por todos nós. Ele é uma pessoa acessível, ele é uma pessoa de bom coração, não só por ser cardiologista, mas ele é uma pessoa de bom coração. Ele e a esposa Lucia sempre estiveram junto com a gente, e ele nos mandou, com um pequeno presente, um vídeo de boas-vindas ao nosso encontro, que eu gostaria que vocês agora pudessem ver junto a gente. Vamos compartilhá-lo, Ana? Boa tarde, caros amigos do Slow Medicine Brasil. Tenho o prazer de enviar uma saudação à sua primeira reunião na web sobre a posição do Slow Medicine durante a pandemia de Covid. My collaboration with you dates back to 2014, when I was invited by Dario Birolini to present the book O Doente Immaginato at the USP, and I introduced the philosophy of slow medicine. Since then, I came 5 times more to Brazil, presenting dozens of conferences from Recife to Porto Alegre up to Campo Grande. I also participated at the lançamento do Slow Medicine in 2016. I was supposed to come for the 7th time last March, but the pandemic emergency prevented the trip. As you know, Italy was hit very hard immediately after China by the coronavirus. The first case occurred on February 21st. For a month we were the country in the world with the highest number of cases, even if Italy is a small country. So far, we had 250,000 cases and 35,000 deaths. We are still the 7th country by the number of cases and the 4th by the number of deaths, just after Brazil. As Slow Medicine, we had many problems to understand how measured, respectful, and equitable medicine could be applied in those circumstances. We prepared a position paper, not to explain what happened, but with the aim of using this dramatic experience to draw some lessons, because we think that something should change in the health organization. In the first week of the outbreak, the focus was on providing technologies, respirators, oxygen, intensive care beds, innovative treatments, masks. Absolutely important issues which have been addressed with laudable efforts. On the other hand, the attention paid to the person, to their relatives, to the enormous suffering caused by the sudden and absolute separation from any human relationship as being scarce or almost nothing. The main question is, what is measured, respectful and equitable medicine when you are facing a pandemic?
sober medicine. Even during those dramatic days, we don't have to do everything possible or to extend life at any cost, but we must always reflect on and decide on the treatments that bring more benefits than harms. This should be the rule for a slow physician. Respectfully, physicians should not give up taking clinical decisions with the patient, not on the patient. The end-of-life conditions is not excluded. Sharing decisions is an essential condition for exercising empowerment. This is to recall you the recommendation number 8 of the COVID-19 recommendations of Choosing Wisely Canada. Don't intubate a frail elderly patient in the absence of a discussion with the substitute decision maker regarding the patient's advance directives whenever possible. I'd like to stress you the expression whenever possible, because sometimes it's not possible in emergency condition to have an informed consent. Justa. The pandemic revealed the dysfunctions of public and community health services and the cultural limitations of technology-driven health system that was translated into not equal assistance to patients. Even COVID-19 patients have the right to die well in any environment they are, through the control of symptoms and psychological and spiritual support. Unfortunately, dying badly of coronavirus was a reality in Italy, a tragedy within a tragedy, because we do not have a palliative care mentality. On July the 2nd, a national web meeting will be organized to discuss the document. Conclusions. We have learned that hospitals are important, but the health care provided in the community is essential to reduce hospital admissions and the diffusion of the virus. The clinical activity should be organized in multi-professional teams, services driven by needs coming from the community, and even during pandemia, medicine should be sobria, respetuosa e justa. Muitas felicidades a todos e bom trabalho. O vídeo do Dr. Bobbio é emocionante. O próprio Dr. Bobbio foi contaminado pelo vírus do coronavírus e teve um período longo de convalescença. O movimento italiano de slow medicine foi bastante ofuscado pela dramaticidade da ocasião. Então, a gente poder contar com esse depoimento do Dr. Marco Bobbio é sempre muito relevante. Eu vou falar agora um pouco a respeito do Dr. Ledbauer. O Dr. Ledbauer é americano, mora na Califórnia, e ele tem um papel histórico, pioneiro dentro da slow medicine. Diferente da Itália, que tem uma associação de slow medicine, nos Estados Unidos existem várias iniciativas que se utilizam dessa expressão slow medicine. Um dos maiores porta-vozes da slow medicine americana é o falecido Dr. Dennis McCulloch, que escreveu o livro My Mother, Your Mother. Esse livro foi publicado em 2008 e passou a tentar criar um novo olhar para o envelhecimento. Basicamente, esse livro projeta esse olhar sobre os últimos anos de vida e como a gente pode, de uma maneira mais cuidadosa, sensível, onde a máxima menos é mais se torna
relevante através dessa publicação, My Mother, Your Mother, que infelizmente ainda não tem tradução para o Brasil. E por que eu estou falando do livro do Dennis McCullough? O Dr. Ledbauer, à época, era editor do Journal of American Alternative and Complementary Medicine. E ele publicou um editorial comentando o livro do Dr. Dennis McCullough. Esse editorial é chamado Slow Medicine. E foi a primeira vez que essa expressão surgiu em língua inglesa, na época, no mecanismo de pesquisa que chamava Medline. Além disso, o Dr. Ledbauer ele tem um pequeno site onde ele historicizou toda a sequência de eventos que tiveram relevância e importância na Slow Medicine no mundo. E a gente, com muita honra, hoje alberga esse site do Dr. Ledbauer. Além disso, o Dr. Ledbauer tem sido um entusiasta do site brasileiro, um colaborador do site brasileiro. A gente tem matérias escritas por ele e ele tem nos dado a felicidade de estar presente nas nossas reuniões virtuais, que desde o surgimento da epidemia pelo Covid a gente tem feito semanalmente. Eu gostaria, portanto, de passar a palavra para o Dr. Ledbauer. O Dr. Ledbauer vai se expressar em língua inglesa. Obrigado. It's okay. All right, now I'm here. My apologies for the delay. My apologies for not speaking Portuguese. And I'm here speaking extemporaneously because I didn't know if what happened yesterday in my country would apply to today. But the good news is that even though I'm drowning in the profusion of my own thoughts on this matter of slow medicine and COVID, I only have a few minutes, so I can't drown you with me. And the other point I would like to make is I only have one thing really to say today. But on the way, I'm going to speak just a little bit about COVID in the United States. We don't know what we're doing. We have bad leadership. We have 4% of the world population and 20% of the cases in the world of COVID. And we continue to try to do things in the American way, aggressively, fast, and we get different responses from different parts of the country, which have different philosophies and different kinds of people in them. One friend working in an emergency room in Minneapolis says that although they were also short of protective equipment for fighting COVID in the emergency room, the nurses and doctors were cooperating with each other and very convivial about sharing the material and obtaining material to help everyone. Another doctor in the Bay Area said that the situation was so bad that the nurses locked up the supplies out of the reach of the doctors, and he had to break down the door to get to them to give to the doctors to work on patients. So, and in different parts of the country, people respond with American independence, the American independent spirit, which is, I want to do things my way and to hell with the rest of you. And in other parts of the country, people are more in solidarity with what's going on and trying to help prevent other people from getting sick from COVID by wearing masks and by keeping distant. But there's a complete mixture of types of people. I'm sure it's similar in Brazil. But the other cool thing is that Brazil is trying to catch up with the United States in terms of the number of cases. You may have the #1 country in the world, and we will not be America first anymore. You'll be America first. But that said, both of our countries can do very well with, we would have done very well before COVID came along. I tried to
gain traction with the ideas of slow medicine with people. I did well in my area, but nationally, the response has been poor. There have been various movements that are parts of slow medicine, I would say, but not officially. There's no slow medicine group per se in the United States, although Dennis McCullough tried to form one. Unfortunately, he passed away 4 years ago. And he was my mentor in all of this. And so the big question is, the United States could use slow medicine ideas of sobria, respetuosa, and justa more than anywhere, but it hasn't caught on. In part, it's because we have the values of selfishness and individualism, and those are the things that need to be repaired. But the irony is, the repair is not reachable because we don't understand it, and we don't understand the word slow. Slow is a negative word. It means you're not doing anything. And that's just, very unfortunate. But slowly. Anyway, I met Jose Carlos, I think it was 4 years ago or so, after Dennis McCullough died. And Jose Carlos got in touch with me because he had met Dennis in Florida in 2010. And he just kind of wanted to know what I was about and what was going on after his death. And immediately I knew I was talking to a doctor. I was talking also to a colleague of Dennis's in geriatrics. But this wasn't like the American colleagues that I know. This was not the kind of doctor that I would encounter in America. This man had a quality that was different, that was in addition to the quality we have here, which is a doctor who is professional, who speaks jargon, who does his job, who's being successfully trained to be a computer input device, who sits with his patient staring at a computer screen and doesn't listen to the patient. I obviously was talking to or doing emails with a man who had something else. And since then, I've met other people. As the group in Brazil has grown, I've met the other people who have rapidly formed around this to make a cooperative group in solidarity to advance the ideas of slow medicine. And everybody I have encountered has this same ineffable quality, this same something that is missing in my country. When I say these things, I don't mean they're missing from everybody, but I have to speak broadly. And broadly is true enough. For example, a few years ago, I was part of a group with Dennis McCullough of family physician leaders in innovation, and we would speak by phone every month. The talk was like, I have to say, speaking with robots. People were trained to be constricted, unemotional, and speak in medical jargon. And the solutions that were being applied were good enough, but they were all on the surface of trying to move things around here and there to provide better care. We have a saying here, it's like rearranging the deck chairs on the Titanic. And our response to COVID is the same. We are rearranging the deck chairs on the Titanic after it hit the iceberg, as if this were going to really help. One of our best epidemiologists compares our COVID situation here to a forest fire. It's a forest fire that has to burn out of control because there are not enough fire crews to stop it now. It's gotten too big. And it has to keep burning until it reaches 200 million people for there to be herd immunity, to change the analogy. 200 million people is a lot of people.
And if 0.5% of those people die, well, you can do the math and figure that out. Nobody wants to talk about this, but it is virtually inevitable because the vaccine is going to be very slow. It's not guaranteed. It could be better than that, and it could be worse than that. But back to one, the fact that this is the same in Brazil. You have a big problem for some of the same reasons and for very different reasons also. But you are rapidly accepting slow medicine. You have 500 registrants for this seminar. I couldn't have hoped for 50 in the United States. I would have expected 15, if that. And within a week or 2 weeks, you have 500. It's just amazing. And it's this spirit that I've wondered, well, what is the difference? What is it that I saw in Jose Carlos, and what do I see in the others that Brazil has that I can say is true, even though I've never been to Brazil? And I think it's this. It's that in the United States, we do kind of everything, and in many places, everything is done on the surface at the level of ego, of power, of influence, of moving the deck chairs. But there's a deep level of reality, of the truth, of what is the core truth in the moment of any situation. The Chinese had a word for this. It was the Tao. How do you connect the realization of the deep truth of a situation, which is impersonal, to the outer action in the world of dealing with a crisis like COVID? There's a link, and it's a link that is not honored in the United States very much, but it is clearly, to my point of view, and you can argue with me later if you like, true of Brazil. And soul is like a connector, a virtual being that transmutes the truth, the core nature of reality, into action in the world in the form of values and truth. You know, they may be values like truth or love or solidarity, name it what you will, but it's not about just having influence and winning an argument. It's not about just ego. It's moving from the core truth of the deep truth that's impersonal into the world of ego. And I think Brazil has this. They have this in a way that is unique in the world in its population. You show it in the joy that you have, in the humor that you have, but it's much deeper than that. And of course, you've got a big problem with COVID now, but you have this tool that you can share with yourselves and with others that allows you to recognize the deep truth of the situation and to transmute that into action. I will end with a very simple example. In the news, we get pictures, we get photographs. Several photographs have shown up in the last week of nursing homes in Brazil in which a grandmother is being hugged by a daughter or a son. How is this possible in COVID? Well, somebody figured out that you could take a thin sheet of plastic and put plastic arms through it in both directions and hug each other through the plastic. And so the photographs were of two family members, the elder honored person and the younger loving person hugging each other. This goes along with the way you sign your letters to each other. Hugs. This is soul. And this is what slow medicine is. Slow medicine is soul medicine. And Brazil can carry this to the world. So that's all I have to say. And best of luck to you, because it's a big responsibility too.
Be well. Thank you, Dr. Led, for the wise words. Thank you so much. Você tem entendido, como poucas pessoas, o esforço que a gente tem feito aqui no Brasil para tornar essa filosofia e esses princípios da Slow Medicine uma questão presente para os médicos, mas não só para os médicos, para os profissionais de saúde, para os pacientes e para os cidadãos. Isso, a Slow Medicine, ela propõe uma mudança de paradigmas, uma mudança cultural, e o seu apoio sempre tem sido importante. O nosso movimento Slow Medicine Brasil, ele tem língua própria. A grande maioria dos posts que são publicados em nosso site, e depois a gente vai falar um pouquinho a respeito do site, das nossas redes sociais, eles são produzidos por médicos brasileiros. Mas diferente das iniciativas que existem em outros locais do mundo, a gente bebeu em várias fontes. A gente bebeu nas fontes americanas, a gente bebeu junto com o Dr. Lloyd Bauer, tem a doutora Victoria Sweet, tem a Cat Butler, tem o grupo do Dr. Pieter Cohen. Mas a gente encontrou uma preciosidade também na Europa, ao norte da Itália, naquele pequeno país que conquistou terras ao mar, na Holanda. A Holanda criou há bastante tempo o Instituto Holandês de Slow Medicine. E esse Instituto Holandês de Slow Medicine criou os 10 princípios da Slow Medicine. E aqui no Brasil tem tido um grande impacto. Mais tarde nós vamos falar um pouquinho das ligas acadêmicas de Slow Medicine, e as ligas acadêmicas de Slow Medicine, elas se encantaram por esses princípios. Mas o Instituto Holandês de Slow Medicine não é uma pessoa jurídica. Por trás do Instituto Holandês de Slow Medicine, nós descobrimos um amigo, uma pessoa que está disposta a nos ouvir, nos aconselhar e colaborar conosco. E essa pessoa é o Jung Lee. O Jung Lee é advogado, mora em Amsterdã, é um amante da música popular brasileira, particularmente da bossa nova. E ele e os seus filhos, inclusive, tocam bossa nova de uma maneira muito bonita. E eu gostaria, então, de receber o Jung Lee com o seu gato aqui conosco no nosso encontro. Seja bem-vindo, Jung Lee, por favor. Muito obrigado, José Carlos. Can you hear me? Okay. Muito obrigado. Boa noite. I'm honored to speak to you, my dear Slow Medicine friends in Brazil, all the way from the Netherlands. In 2014, already mentioned, we started Slow Medicine in the Netherlands because my colleague, Dr. Koster, he is a GP, he made a proposal for a professional course for physicians in the Netherlands, and the subject was doing nothing as a medical intervention. At that time, his proposal for post-academic education was rejected. And we knew we had something to do. And we had a mission to accomplish. And that mission was called Slow Medicine. And we soon got in touch with our Italian friends, Dr. Bobbio, and with the late Dennis McCullough and with Led Bauer. In Turin, soon after, in 2015, the first international Slow Medicine meeting was organized with Dr. McCullough attending, Dr. Koster and me, and we had wonderful talks with Marco Bobbio and his Italian colleagues. The sudden demise of Dennis slowed down our international ambitions. We started out with a website containing 10 principles, a mix of Italian, US, and Dutch approach, and we are very happy
and grateful that these principles are still practiced and taught in Brazil. And then you guys came along. You translated Marco Bobbio's work, organized a nationwide movement of physicians, and now in these trying pandemic times, you are manifesting yourself in developing slow medicine treatments that are aligned with the principles that are based on Hippocrates' oath. Do no harm, primum non nocere, and when in doubt, do nothing, in dubio abstine. I really think the COVID pandemic is a chance for international cooperation in slow medicine. In Brazil, as well as in the USA, as Led already told, everything on COVID that is not compliant with government rules is politics. I also hear Dr. Fauci say this every time, the same line. This is not politics, and yet he has trouble in getting his point across. The international cooperation in slow medicine can and really can help to depoliticize and communicate the slow medicine developments in a wider context and in a wider frame. We are currently working on sharing the Dutch website, which also has the .eu domain names, with the Brazilian website, so we can develop it into an international platform. Brazil might be the perfect country for slow medicine. As Jose Carlos already told, I'm a huge fan of Bossa Nova, and so are my children, which is very good. João Gilberto, Tom Jobim, Milton Nascimento, Javan. It's music of surgical precision and also relaxing and easygoing. The subtle Bossa Nova chords and rhythms soon became mainstream in the 60s, 70s, in place of the fast and furious American bebop jazz. I'm sure Led will agree. So there is a parallel. And the fact that a word, your word is saudade, do I pronounce it well? Saudade, is impossible to translate in other languages than Portuguese, but needs to be talked and sung, maybe drank all over and over again. Probably makes you the most suitable country to serve as a base for the international slow medicine movement. And I am more than happy to cooperate with you to achieve that in the coming years. And I would, I wrote this down before, but I'm ending just like Led with the word abraços. And let's work, let's hug together, let's make slow medicine together, let's make Bossa Nova medicine together. And let's make this a start for international cooperation. Thank you. Yes. Thank you, Young. You are a friend of us. Você é grande amigo, você tem sido uma pessoa que está ao nosso lado sempre, e essa cooperação internacional, ela vai acontecer. Essa cooperação internacional, ela vai crescer, e essa pandemia, apesar da tragédia internacional sanitária que trouxe, ela conseguiu aproximar as pessoas dessa maneira inusitada, que já estava praticamente disponível em nossas mãos, mas que não era utilizada dessa forma tão usual, que é esse contato digital. Hoje a gente está conseguindo fazer mais coisas talvez que a gente fazia anteriormente através desse contato, e a proximidade, por exemplo, do Young Lee conosco aumentou grandemente após a pandemia.